Olá, meus queridos amigos, que grande alegria estar com vocês mais uma vez no nosso estudo do livro de Isaías, que já está se encaminhando para o seu final. Essa é a central do livro de Mórmon, eu sou o irmão Carbone e é um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje teremos a grande oportunidade de estudar os capítulos 58 a 60 do livro de Isaías, que são capítulos muito especiais e com uma praticidade na nossa vida imediata. Então eu gostaria muito que cada um de vocês pudesse prestar atenção e pudessem extrair o máximo desse estudo que nós vamos fazer hoje. O capítulo número 58 é um capítulo devotado ao estudo do jejum. O povo de Israel naquela época estava fazendo o jejum, mas eles estavam fazendo o jejum pela forma errada. E Deus então pede que Isaías use uma voz de trombeta para poder falar com eles e chamá-los ao arrependimento. Embora nós não saibamos exatamente se a advertência é feita apenas a um grupo numa determinada época, o que importa é que a lei do jejum continua a mesma. E ela tem uma aplicação, sim, individual, uma aplicação a todas as épocas, em todos os períodos da história. O presidente Brigham Young, falando a respeito da lei do jejum, a lei que nos ensina que devemos nos abster de pelo menos 2 refeições consecutivas por um período aproximado de 24 horas, foi feito por razões específicas. Por exemplo, no livro de Journal of Discourses, capítulo 12, na página 115, Brigham Young faz a seguinte pergunta: quantos de nós aqui sabemos a origem do dia de jejum? Antes que o dízimo fosse pago, os pobres eram apoiados por doações. Eles chegavam até o profeta Joseph e pediam ajuda, lá em Kirtland. E ele disse que haveria um dia de jejum, sobre o qual já se havia decidido. E ele disse o seguinte: deveria acontecer uma vez por mês, como acontece nos dias de hoje, inclusive, e tudo que fosse que a pessoa viesse a comer naquele dia, como farinha, como carne, manteiga ou fruta ou qualquer outra coisa a mais, deveria ser levado até a reunião de jejum, colocado nas mãos de uma pessoa devidamente escolhida e responsável para aquele propósito, de cuidar daquelas doações e então distribuí-la aos pobres. O bispo Victor L. Brown disse o seguinte: a lei do jejum beneficia aqueles que jejuam e aqueles que têm necessidades. Além disso, ou além de prover os meios de cuidar dos pobres entre nós, o jejum é um princípio de poder, o qual nos ajuda individualmente a alcançar propósitos justos em nossas vidas. E o elder Elton Perry disse o seguinte: a lei do jejum possui 3 grandes propósitos. Primeiro, ela fornece ajuda ao necessitado através da contribuição das ofertas de jejum, que consistem do valor equivalente às refeições das quais nos abstemos. Segundo, o jejum é benéfico a cada um de nós fisicamente. Terceiro, ele existe para aumentar a nossa humildade, nossa espiritualidade, individualmente falando. Então, essas declarações consolidam a importância do jejum na nossa vida. Tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão nos ouvindo já tiveram experiências grandiosas com o jejum. E eu, inclusive, quero convidá-los a que vocês escrevam nos comentários desse vídeo se tiveram alguma experiência e que, se sentirem desejo de relatá-la, podem relatá-la. Todos nós já vivemos experiência. Eu, na minha vida, vivi essa experiência como missionário, vivi como bispo, vivi como presidente de missão, tive o privilégio de vivê-la como pai, como marido, em momentos de grande aflição e dificuldade na nossa vida. E eu quero que vocês saibam que Deus, ele atenta para o nosso jejum quando ele é feito pela razão certa. O que não era o caso
do povo de Israel naquela época. Então eu gostaria que a gente pudesse fazer alguns comentários aqui, lendo o texto do capítulo 58, né? Então vamos lá. Versículo número 3, por exemplo, o povo de Israel começa a reclamar. Parece que reclamação é uma característica dos povos em todas as épocas. Versículo 3, ele diz assim: por que jejuamos nós? Isso é o povo de Israel falando. E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso contentamento e estritamente requereis todo o vosso trabalho. Então o dia de jejum, que ocorria normalmente no primeiro dia da semana, ele não era observado da maneira correta. As pessoas se preocupavam com o seu trabalho, ficavam se preocupando com contentamento ou diversão. Então eles não observavam o dia do Senhor e muito menos o dia do jejum. Obviamente que o Senhor não poderia atentar para uma oferta tão cega, tão manca, né, tão cheia de defeitos como esse tipo de oferta. E aí o Senhor então diz: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então a observância da lei naquela época não era feita pela razão correta. Ela era feita com o intuito de ter debates, de ter discussões. Eu imagino que havia discussões doutrinárias, que havia discussões da razão do porquê fazer jejum ou porquê não fazer jejum, né? Havia muita discussão e isso fazia com que as pessoas chegassem até mesmo à violência física. E ele diz assim: seria este o jejum que escolheria? Que o homem por um dia aflija a sua alma? Que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Observem que ele utiliza aquela simbologia que nós já estudamos do saco e cinza no dia de jejum. Usa também a do junco, né? Que é aquela planta que nasce no pântano e que ela se curva, né? Como quem diz, eu estou aflito, ou eu estou jejuando, né? Usa o saco e cinza, que era também um símbolo do luto. Então o dia de jejum era um dia triste, era um dia desanimado. Eu fico imaginando que algumas pessoas não viam a hora de chegar o momento de quebrar o jejum para comer, né? E não havia o foco no objetivo a ser alcançado, se é que havia algum objetivo por parte desse grupo. E eu quero dizer que não somente naquela época, mas hoje também. Agora então ele vai começar a falar o que é o verdadeiro jejum e como é que a gente faz o jejum. Ele disse: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as cordas do jugo e que deixes livre os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então o bispo Vandenberg, que foi um dos bispos da igreja, ele disse o seguinte, ele compara esses versículos, esse versículo 6 e o 7, com os dois grandes mandamentos de amar a Deus e de amar ao próximo. Ouçam o que ele diz. Suponho que quando ele fala de soltar as ligaduras da maldade, né, ou da impiedade, de desfazer os fardos pesados, quebrar todo jugo, ele está se referindo à maldade das pessoas que pensam apenas em si mesmas, em egoísmo, vaidade, orgulho, e tendo o coração tão voltado para as coisas deste mundo,
que os dois grandes mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo são totalmente esquecidos. Então o jejum não é para a gente ficar olhando para dentro de si apenas, pensando apenas nas nossas necessidades, mas também naqueles que estão sofrendo, que estão aflitos de alguma forma. E ao fazer isso, nós estamos nos libertando de um jugo, o jugo do egoísmo, o jugo da infidelidade para com o Senhor e o dever que temos para com o nosso próximo. Aí ele diz assim: certamente não é preciso imaginação para entender o que ele quer dizer quando diz que tragas os pobres que são expulsos para a tua casa. Quando vires o nu, que o cubras, e que não te escondas da tua própria carne. Ou seja, cuide daqueles que são os teus parentes, que cuide dos teus familiares, cuide dos necessitados, isso que ele chama de própria carne, né? É aqui que eu gostaria de afirmar o que o Senhor fez com que um dia de jejum e oração fosse estabelecido neste dia, para que coletivamente a igreja pudesse se unir para cumprir os propósitos do jejum. Na carta do Conselho dos 12 à igreja, datada de 17 de maio de 1845, que Orson Pratt leu aos santos, aparecem estas palavras. Isso ainda é o bispo Vandenberg dizendo: que isto seja um exemplo para todos os santos, e nunca haverá falta de pão. Quando os pobres estiverem morrendo de fome, que aqueles que têm jejuem um dia e deem o que de outra forma teriam comido aos bispos pelos pobres, e todos terão abundância por um longo tempo. E este é um grande e importante princípio de jejuns, aprovado pelo Senhor. E enquanto todos os santos viverem de acordo com este princípio, com corações alegres e semblantes alegres, eles sempre terão em abundância. Ou seja, ao jejuar, cuidamos dos pobres e Deus cuida de nós. Uma vez eu vi um amigo dizer que o jejum era um ato de misericórdia consigo próprio. Eu nunca consegui entender isso muito bem, até que vim a compreender que significa nós nos despojarmos de tudo aquilo que nos prende, que nos escraviza e que nos impede de fazer alguma coisa pelo outro. Hoje em dia, as pessoas estão muito voltadas para si mesmas, e isso faz com que elas se esqueçam de cuidar dos pobres, dos necessitados, dos aflitos e de todo aquele que de alguma maneira tem um jugo sobre si também. Então, esse é o grande desafio. E agora então ele fala para os bispos do nosso tempo, né? Ele diz: o bispo deve frequentemente encorajar os membros da sua ala a observar o dia de jejum e contribuir voluntariamente com uma oferta generosa. O Senhor sabe em sua sabedoria que individualmente, geralmente, não somos propensos a procurar os pobres, os famintos e os necessitados, e a atender individualmente às suas necessidades de forma contínua. Ao jejuar coletivamente, não há fim para o bem que pode ser feito, que ninguém precisa sofrer, que a assistência que possa ser prestada seja prestada pelo bispo com amor e misericórdia, e que o valor total, no nosso caso em português, em reais, nos Estados Unidos em dólares, em outros países de acordo com a sua moeda, né, seja prestado sem nenhum custo administrativo. Então, não há necessidade de que hajam pobres entre nós, no sentido de pessoas que passam fome, que passam necessidades extremas, porque temos sim um jejum, um fundo de jejum, que pode abençoar a vida das pessoas fiéis. É óbvio que da parte delas espera-se uma contrapartida. Que contrapartida é essa? De que elas se esforcem por adquirir a autossuficiência. Nenhuma pessoa em sã consciência dependerá de uma outra para cuidar dela e sustentá-la, a menos, obviamente, que ela seja incapaz fisicamente. Mas, irmãos, ou mentalmente, né? Mas, irmãos e amigos, todos nós temos a responsabilidade de nos tornarmos autossuficientes,
capazes de produzir para atender nossas necessidades temporais e espirituais. E, obviamente, o Senhor espera que cada membro que por alguma razão passe por momentos difíceis na sua vida e seja ajudado pelo jejum, que ele se esforce ao máximo para que no mais curto espaço de tempo ele se torne autossuficiente e consiga então agora também ele ajudar outros que tenham suas necessidades. Muito bem. O versículo 3, então, o versículo 6 que nós lemos, né? Ele define, para recapitular, 3 coisas importantes que são propósitos do jejum. Primeiro, solta as ligaduras da iniquidade, ou seja, ajudar as pessoas a vencerem os seus pecados pessoais que as envolvem. E isso também também se aplica a nós, que somos os ofertantes. Desfazer o jugo do pecado, ou o fardo do pecado, né? Ou seja, para nos ajudar a ganhar forças para as tarefas ou problemas difíceis. E terceiro, deixar os oprimidos irem em liberdade, ou pedir ao Senhor que interviesse em favor de nossos entes queridos, como Alma fez ao jejuar pela salvação de seu filho. Eu penso que isso também se aplica àqueles que estão passando por dificuldades, que estão oprimidos pelas suas dificuldades, pelas suas aflições, e obviamente, quando a gente vai lá e põe a mão nesse ombro amigo, verifica as necessidades e encontra um caminho de atendê-las, nós estamos deixando esse oprimido ir embora. Ok, versículo 8 agora. Ele vai começar a falar das bênçãos, né, que nós temos direito por viver essa lei. Ele disse: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O bispo Victor L. Brown, ele disse o seguinte, que esse versículo descreve a conquista do sucesso na vida. Ele citou isso na Ensign, de novembro de 1977, na página 83. Repito, esse versículo 8, ele descreve a conquista do sucesso na vida. Ou seja, vai romper a nossa luz como a alva, e a cura apressadamente brotará. Esse versículo, sem dúvida nenhuma, fala também da cura física. Quantas pessoas já foram curadas por causa de um indivíduo ou de grupos que oraram, que jejuaram para que aquela pessoa fosse curada? Verdadeiros milagres, milagres que surpreenderam os médicos, que surpreenderam os pessimistas, que surpreenderam os sem fé. Digo surpreenderam porque eles não esperam absolutamente que isso possa acontecer na vida deles. Então, que nós possamos exercitar a nossa fé no sentido de crer que Deus pode fazer qualquer coisa quando o jejum é feito da maneira correta. É óbvio que o Senhor não responderá 100% dos jejuns. Há o arbítrio do homem envolvido nesse processo, há um propósito maior de Deus, mas ele, na maioria das vezes, irmãos, ele faz milagres através dessa lei. Esse versículo ainda fala que a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então nós seremos protegidos, nós nos tornaremos pessoas sábias, porque o Senhor vai fazer com que a justiça dele vá à nossa frente. Versículo 9 até o 11 agora. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. Olha quantas bênçãos são prometidas àqueles
que guardam o jejum, né? O bispo Victor L. Brown, ele interpretou esses 3 versículos como significando que nós temos que nos humilhar e nos preparar para nos comunicarmos com o Senhor. Mas eu queria fazer uma análise com vocês desses versículos, tá? Porque eu considero que eles prometem bênçãos que todos nós precisamos todos os dias da nossa vida. Por exemplo, o versículo número 8, ele diz o seguinte, olha, o versículo 9, clamarás e o Senhor te responderá. Ou seja, os céus estarão abertos para ouvir o nosso clamor. Às vezes a nossa oração, ela sai de simples palavras, né? E passa a ser um clamor de uma alma que sofre, de uma alma que precisa de alento. Gritarás, ele dirá, eis-me aqui. Mas para isso ele diz, se tirares do meio de ti o jugo. Ou seja, tirar do meio de você a opressão, tirar do meio de você aquilo que te mantém escravo de certas coisas. Entre elas, por exemplo, ele menciona o estender do dedo e o falar vaidade. O estender do dedo é uma forma de acusação, né? A gente está sempre acusando e julgando. E a vaidade. Não tem razão para vaidade. Todos nós um dia vamos morrer. Todos nós um dia vamos partir dessa vida e teremos que enfrentar a realidade do outro lado do véu. Então, vamos viver uma vida humilde, que é isso que ele está deixando claro para nós aqui. O versículo 10, ele fala, abrir a tua alma ao faminto. Então, se você vai fazer uma oferta de jejum e você pode fazer uma oferta generosa, faça uma oferta generosa. Se você, ele fala o seguinte, que por causa de abrir a nossa alma ao faminto, ele diz que a nossa luz nascerá nas trevas e a escuridão será como o meio-dia. Eu vejo algumas bênçãos maravilhosas aqui. Primeiro, a nossa luz nascendo nas trevas, às vezes, de pessoas que estão passando por muita dificuldade, por muito sofrimento. Uma vida que parece que não tem sol, não tem luz na vida delas. É muita tristeza. A escuridão será como o meio-dia. Penso sempre nas pessoas que talvez estão sofrendo com depressão. A depressão é uma tristeza, é uma loucura na vida de uma pessoa, né? E às vezes nós vamos lá levar para ela, por causa do nosso jejum, levar paz, levar encorajamento, levar esperança, que é isso que nós fazemos. E ele diz que o Senhor nos guiará, ou fartará nossas almas em lugares áridos, mesmo nos momentos mais difíceis que todos nós enfrentaremos na nossa vida, que são esses lugares áridos, o Senhor vai nos abençoar, vai nos fortalecer, vai tornar esses lugares verdejantes, fortificará os teus ossos, ou seja, teremos saúde, serás como um jardim regado, sempre produtivo, sempre belo, sempre apto a abençoar outras pessoas, e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. Você já imaginou você sendo uma fonte de ajuda para qualquer pessoa que precisa da tua orientação, do teu conselho, do teu fortalecimento? É isso que o jejum vai fazer de você. Mais próximo de Deus, mais capaz de ajudar as outras pessoas. E agora vem uma bênção aqui que eu amo muito. Ele diz, e os que de ti procederem, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Esse versículo, mais uma vez, é um versículo de dupla compreensão. Primeiro, devemos nos lembrar que Isaías estava já vendo aqui o retorno daqueles que haviam sido levados para a Babilônia, e aí eu recomendo o estudo de Neemias, por exemplo, e que teriam que vir e reconstruir a Jerusalém. Então, muitos daqueles que vieram, a grande maioria deles que vieram, eram exatamente os descendentes desse povo a quem Isaías se dirigia, que viriam mais tarde e eles
iriam levantar os fundamentos, edificar os lugares antigamente assolados, ou seja, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir a comunidade deles, que ao estudar o livro de Neemias, a gente vai aprender isso com bastante, vamos dizer assim, bastante quantidade de informações, e nós vamos entender isso um pouco melhor, inclusive as dificuldades que eles tiveram para reconstruir o templo e a cidade, e as muralhas da cidade. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Eu consigo ver aqui os seus netos, os meus bisnetos, construindo, edificando a igreja de geração em geração, passando para os filhos deles, para os netos deles, os bisnetos deles, todos os valores do evangelho, os convênios, né? Já que somos descendentes de Abraão, então são os mesmos convênios que seriam passados de geração em geração. Enfim, e o versículo 13 e o 14 fazem menção ao dia do Senhor. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o falou. É importante que aqui ele está falando sobre o dia do Senhor. Para nós, o dia do Senhor é o primeiro dia da semana. Nós sabemos claramente que o nosso Senhor, ele estabeleceu esse dia para que nós pudéssemos ir à sua casa, oferecer ali os nossos sacramentos, o nosso louvor. E aqui ele deixa claro que quando fazemos de maneira limpa, de maneira pura, de maneira focada nele, na sua obra, ele diz então que vai fazer-nos cavalgar sobre as alturas. Ele nos dará as melhores bênçãos, nada nos faltará. Doutrina e Convênios deixa isso bem claro também, né? Ele deixa claro que não vai nos faltar nada, que a plenitude da terra será nossa. Então hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Como tem sido a tua adoração no dia do Senhor? Que mensagens você e eu temos mandado para Ele com as coisas que nós fazemos nesse dia? Até onde o nosso foco está em adorá-lo? Ou será que estava como a antiga Israel, que logo no começo aqui do nosso estudo de hoje, a Escritura fala que eles estavam jejuando de forma errada, né? Porque o Senhor disse claramente que eles jejuavam achando o seu próprio contentamento, ou seja, sua própria diversão. Então, esse não é um dia para diversão, é um dia para concentrar no Senhor e edificar a sua obra, edificar a nossa família, edificar a igreja onde quer que nós estejamos, tá ok? Muito bem. Nós agora vamos partir para o capítulo 59 de doutrina, do livro de Isaías, né? Vamos começar lendo, inclusive, esse capítulo. Eu queria iniciar lendo a introdução, no cabeçalho do capítulo. Ele diz: o povo de Israel é separado de seu Deus por suas iniquidades. Seus pecados testificam contra eles. O Messias intercederá, virá a Sião e redimirá os que se arrependerem. Então esses capítulos, tanto o 59 como o 60, são capítulos que tratam desse relacionamento com a Israel, né? De Israel com Deus. Mostra por que eles estavam separados de Deus. E essa separação vinha em decorrência do pecado. Esses versículos também falam da restauração dos últimos dias, né? De como o povo de Israel seria então coligado, seria restaurado, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual, para com o Senhor.
o Senhor vai deixar claro, por exemplo, vamos ler aqui dos versículos 1 até o 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não o ouça. O elder Mark Peterson, citando esses versículos, ele os citou como um sinal da falta de novas revelações e novas escrituras. Ambas marcas de que o homem se desviou do caminho da verdade e da retidão. Então, esse desvio da retidão fez com que as pessoas pudessem criar uma inimizade para com Deus. Ele diz o seguinte: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade e a vossa língua pronuncia perversidade. Então era uma degeneração tremenda. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então, o povo não produzia boas obras. Essa linguagem de concebem o mal e dão luz à iniquidade, ou seja, as suas obras, a maior parte de suas obras eram voltadas para produzir mais iniquidade. O versículo número 5 é interessante. Ovos de basilisco chocam, ou seja, ovos de serpente, e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos dele morrerá, e apertando-os, sai deles uma víbora. Então o povo de Israel, observe que ele estava usando aqui essa expressão de chocar os ovos da serpente. Ou seja, eles sentiam prazer em produzir o pecado, a iniquidade, que se voltaria contra eles mais tarde. Então essa era a situação em que se encontrava o povo de Israel. E eu diria que se encontra hoje, se não for de forma coletiva em alguns lugares, se encontra de forma individual. Há indivíduos que sentem prazer em produzir a iniquidade, né? Achando que mais cedo ou mais tarde, sem saber, ou melhor dizendo, que mais cedo ou mais tarde, eles terão que colher as consequências dessa escolha que fizeram. Ele diz assim, no versículo 6, as suas teias não prestam para roupas, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e atos de violência há nas suas mãos. Vocês já viram alguém brincar numa teia de aranha perigosa? Mas parece que eles querem se vestir com essa teia, ou seja, eles se vestem com o pecado. E isso não é coisa boa, tá certo? Cedo ou tarde, a lei e a justiça serão executadas e não haverá felicidade para quem vive uma vida assim. O versículo 7, os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e desolação há nas suas estradas. O apóstolo Paulo citou parte desse versículo aos Romanos, lá em Romanos 3, 15 e 16. Ele cita, inclusive, junto com várias outras escrituras, para mostrar que todos estavam debaixo do pecado, tanto judeus como gentios. Esse versículo em particular, ele cita uma coisa interessante, quando ele diz o seguinte, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Não consigo imaginar um indivíduo que pensa em iniquidade, que alimenta os pensamentos de iniquidade, que não cometa iniquidade. Os pensamentos, eles são as sementes dos nossos atos. Cada um de nós deveria vigiar-se de tempos em tempos e perceber quais são os pensamentos que adornam a nossa mente. O elder Boyd K. Packer, há muitos anos atrás, ele escreveu um discurso chamado Boa Música, Bons Pensamentos. Tinha até um filme, na verdade, que foi feito, onde ele diz que a nossa mente é como um palco e a todo momento tem algo que está passando dentro da nossa mente. A todo momento. Às vezes são personagens que estão nesse palco que são justos, bondosos, retos, limpos, castos. Às vezes os pensamentos são iníquos.
Ele diz que quando esses pensamentos tentarem passar pela nossa mente, nós precisamos cantar um hino do qual nós gostamos, ler um bom livro e procurar fugir de qualquer ambiente que estimule o pensamento iníquo. Então esse é um ponto fundamental. O povo de Israel não tinha outra coisa a fazer a não ser pensar pecado e por isso produziu pecado. Ele continua, versículo 8, o caminho da paz eles não conhecem, nem há juízo nos seus passos, fazem para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Então o povo de Israel não estava preocupado em construir um caminho limpo, um caminho reto diante de Deus. Produzir obras que, vamos dizer, edificassem a sua família, edificassem o reino de Deus. Pensem nisso. O versículo 9 diz, pelo que o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz e eis que trevas nos vêm, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. É óbvio, se está vivendo pecado, só pode estar andando em escuridão. Por essa razão, eles não são abençoados pelo exercício da justiça sobre eles. Pelo contrário, ela cobra, a justiça ela cobra, sem dúvida, ela deveria vir para abençoar, mas nesse caso ela vem para cobrar os seus direitos. Versículo 10, apalpamos as paredes como cegos e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros como mortos. Uma pessoa que não guarda os mandamentos de Deus, ela é cega espiritualmente. Daí ela vivendo, apalpando aqui e lá, tentando achar alguma coisa e às vezes ela tem um pouco de alegria, mas essa alegria não é duradoura porque ela é simplesmente mais uma consequência de um pecado, né? E por essa razão eles sofrem muito. Não existe nada que os satisfaz. Não existe. Eu vejo hoje muitos jovens, por exemplo, que se envolvem com o pecado e eles não conseguem encontrar uma felicidade duradoura. Por quê? Porque não existe felicidade quando se comete pecados. Às vezes o inimigo ele diz assim, olha, vou te dar um pouco de alegria aqui hoje, mas não vai durar. E a pessoa simplesmente continua naquele caminho errado, porque ela não está enxergando pelas lentes do Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 11, todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas, esperamos pelo juízo e não há pela salvação e está longe de nós. Então, bramar como urso aqui é o desespero, né? Gemer como pombas é também uma forma de demonstrar uma incapacidade, inquietude diante dos problemas e desafios que afligem os que estão em pecados. Versículo 12, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Conhecem, mas não se arrependem. E por isso sofrem. Por isso não têm suas orações ouvidas. Pelo que o juízo retrocedeu e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Esse versículo 14, ele é interessante por algumas questões. Por exemplo, observe que ele fala que o juízo retrocedeu, a verdade anda tropeçando nas ruas. O pecado que Israel confessa, ele não consiste apenas em praticar a iniquidade, mas também em deixar de fazer as coisas que Deus pediu para eles. Ou seja, para nós, né? Porque nós somos a Israel moderna. Para fazer especialmente guardando suas leis e ajudando os seus filhos, que é parte da condição, vamos dizer assim, que nos qualifica para que nós possamos cumprir o nosso dever como discípulos de Jesus Cristo.
Aqui neste caso em particular, Israel percebe que Deus está longe deles porque eles afastaram a piedade de si mesmos. Não cuidam mais dos pobres, não cuidam mais dos necessitados e não se arrependem dos seus pecados. O versículo 16, existe até uma figura de linguagem aqui que é o quiasmo ou quiasma. Nós não vamos falar sobre isso agora, mas dá para ter uma ideia, né? Observe bem. Ele diz assim: vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse algum intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Esse versículo e o próximo, né, que é o versículo 17, eu vou ler também agora, eles formam esse quiasmo, né, que é uma figura de linguagem que dá muita força a um determinado princípio que se quer ensinar. Versículo 17 diz assim: porque se vestiu de justiça e como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então observe bem, esse versículo, ou melhor, todo o capítulo, né, que a gente chama aí de capítulo 59, ele transita novamente aqui, ou talvez no meio do verso anterior. Em vez de confessar em nome de Judá o que eles fizeram e como isso falhou com eles, Isaías agora ele passa a descrever as ações de Deus. Embora muito disso possa se aplicar a qualquer um dos servos de Deus que buscam fazer a sua vontade. Quando Deus olha para ver se Judá ajudou os necessitados, ele verá que, em vez de ajudá-los, Judá os oprimiu. Porque não há mais ninguém para defender os necessitados. O próprio Deus, então, o fará. Deus, inerentemente, tem a capacidade de ajudar e de salvar. Portanto, o seu braço pode trazer salvação aos oprimidos e sua justiça pode sustentá-los. Claro, isso não funcionará bem para aqueles que oprimem os necessitados. No versículo 17 que nós lemos, né, ele vestiu-se de justiça como de uma couraça. Enquanto Deus se prepara para ajudar aqueles que não podem ajudar a si mesmos, ou seja, interceder por eles, né, e não foram ajudados por outros, ele, Deus, assume o seu papel de guerreiro divino, uma das grandes características de seu papel intercessor. Os versículos 16 a 21 demonstram que Jeová, o guerreiro divino, será nosso libertador ou nosso punidor, dependendo se escolhemos nos voltar para ele ou contra seu povo, colocando nossos próprios desejos à frente dele. Versículo 18 e 19, eu queria ler agora para dar um pouco mais de ênfase. Ele diz assim: conforme as obras deles, assim dará a recompensa, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará retribuição. O 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor levantará a bandeira contra ele. Ninguém que cometeu iniquidade, ninguém que prejudicou os necessitados ou deixou de ajudá-los escapará da justiça que vem do guerreiro divino, que é o nosso Salvador Jeová. Deus ajudará seu povo em suas necessidades. Ou essa ajuda pode vir daqueles que têm a obrigação de ajudar os servos de Deus. Ou então Deus os ajudará às custas daqueles que deveriam tê-lo feito. Observe que os servos de Deus também podem desempenhar um papel de intercessor. Então, Deus espera que nós, se estivermos na função de ajudadores, de intercessores, que nós cumpramos o nosso dever para cuidar dos pobres e dos necessitados, ok?
Versículo seguinte, que é o versículo 20, ele disse: e um redentor virá a Sião, e aos que se convertem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, diz o versículo 21, este é o meu convênio com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus em tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua semente, nem da boca da semente da tua semente, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Então aqui, Isaías deixa claro que Israel não está totalmente sem esperança, apesar das dificuldades que ela passará. Aqueles que abandonaram a iniquidade, em vez de correr para ela, serão justificados e protegidos por Jeová. Observe bem, quando usa a expressão serão justificados, ele está querendo dizer que serão declarados inocentes, livres de culpa e do pecado. E eles serão protegidos por Cristo, o guerreiro divino que cumprirá as promessas do convênio para eles. No versículo 21, conforme nós já lemos, Isaías, aqui nesse caso, nós somos apresentados a Deus falando em primeira pessoa, acrescentando poder ao que ele declara nesse versículo. Quem quer que cumpra o papel de servo de Deus, seja Isaías, o justo Israel, os justos israelitas ou Cristo, eles têm uma aliança com Deus, eles terão a ajuda de Deus e seu Espírito por gerações. Isso os capacitará a servi-lo melhor, o que, claro, acaba sendo a maior das bênçãos. Mas eu também quero deixar claro aqui que há algo que eu considero muito importante quando ele diz... Deixa eu abrir aqui que fechou minha escritura. Quando ele diz que será de geração em geração, né? Então, a lei e as palavras que ele mencionou ao povo deverão ser carregadas de geração em geração. Então, irmãos, para mim e para você, o que ele está dizendo é o seguinte: você está no evangelho verdadeiro, você tem as palavras de Cristo, você tem os convênios. Espera-se que essas palavras sejam levadas aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, aos seus descendentes. Por isso, hoje, você precisa ser forte. Por isso, hoje, você precisa ser leal ao Senhor e aos convênios que você fez com Ele, para que as suas gerações futuras possam também ser fortalecidas. Não pode haver enfraquecimento no nosso ensino, nos nossos relacionamentos com os convênios que nós fizemos com o Senhor. Nós precisamos ser fortes o tempo todo. Então, eu queria somente que vocês pudessem levar em consideração que sobre nós repousa essa responsabilidade, esse dever tão especial, né? Que tem que ser encarado com alegria, tem que ser encarado com muita felicidade, tá ok? Nós vamos dar uma pequena pausa agora e vamos ouvir então um hino onde a gente possa meditar nas suas palavras, pensar um pouco nessas palavras que foram ensinadas até agora, e eu vou dizer quais seriam algumas delas. Por exemplo, como vai o nosso jejum? Como vai a nossa observância do dia do Senhor? Como vai o nosso relacionamento com o Salvador, vamos dizer, em relação aos convênios que fizemos com Ele? Como nós temos cuidado dos pobres, dos necessitados e dos aflitos? Então fica aí essas perguntas para que a gente possa meditar enquanto o hino é tocado, tá bom?
Espero que vocês tenham apreciado bastante o hino, suas palavras inspiradas. Eu quero ser como Cristo. Essa deve ser a meta de cada um de nós durante toda a nossa vida. Entrando agora no capítulo 60 do livro de Isaías, nós vamos encontrar um capítulo que retrata a glória de Sião nos últimos dias e todas as coisas que vão acontecer em termos de ajuda que Sião receberá de todas as nações dos gentios e inclusive daqueles que outrora os perseguiam. A primeira parte de Isaías 60, ela trata da Nova Jerusalém e da condição de Sião que ali se encontrará. O indivíduo a quem se dirige é a Nova Jerusalém personificada. A nota de cabeçalho deste capítulo da edição Sud, da nossa edição que utilizamos, verifica que esta passagem fala primeiro dos últimos dias e, finalmente, do esplendor da Sião celestial. O Senhor convida a Nova Jerusalém a se levantar e resplandecer. A luz e a glória do Senhor vieram repousar sobre ela. Em contraste com a luz da Nova Jerusalém, está a escuridão que cobre a terra e o seu povo. A luz de Deus em Sião será vista por estranhos, e os gentios serão atraídos por ela para se juntar a ela. Será uma glória que vai atrair a atenção de todas as pessoas ao redor do mundo. Os gentios acrescentarão muita riqueza e força a Israel, simbolizados por termos como forças, multidão de camelos, ouro, incenso, rebanhos de Quedar, carneiros de Nebaiote, navios de Tarsis, prata e a glória do Líbano. As muitas referências à riqueza podem também se referir a dons e tesouros espirituais, que serão trazidos e desenvolvidos. A vinda dos gentios é combinada com a vinda dos perdidos de Israel, ou seja, daqueles que estão espalhados. Muitos serão reunidos na Nova Jerusalém de todas as partes do mundo. Versículo após versículo, essa passagem fala dessa reunião. Todos eles se ajuntam. Teus filhos virão de longe. Tu fluirás e crescerás. Versículo 4, versículo 5. Todos eles de Sabá virão. Quando a gente fala em Sabá, a gente precisa se lembrar daquela rainha de Sabá que foi visitar Salomão, levando suas riquezas e presentes para ela também. Está no versículo 6, Todos os rebanhos de Quedar serão reunidos. Versículo 7. Quem são estes que voam como nuvens? Versículo 8. Navios para trazer teus filhos de longe. Versículo 9. Os homens podem trazer a ti a força dos gentios. No versículo 11. A glória do Líbano virá a ti. Versículo 13. Também os filhos daqueles que te afligiram virão, curvando-se a ti. No versículo 14. Outro tema recorrente nesse capítulo 60 é a vinda de reis. Reis chegarão ao esplendor de Sião. E reis irão ministrar a ela, lá no versículo 10. Reis serão trazidos a ela, no versículo 12. E em Sião, Israel será alimentado por reis, no versículo 16. As condições da Nova Jerusalém serão pacíficas e gloriosas. A glória do Senhor vem nascendo sobre ti, diz o versículo 1. O Senhor se levantará sobre ti, diz o versículo 2. Os gentios virão à tua luz, no versículo 3. Eu glorificarei a casa de minha glória, lá no versículo 7. Ele te glorificou, versículo 9. Farei glorioso o lugar dos teus pés, versículo 13. Farei de ti uma alegria para muitas gerações. Também darei paz aos teus oficiais. Então, versículos 15 e 17, falando das gerações, quando diz que elas terão alegria, terão regozijo, e também paz aos teus oficiais, que nesse caso representam os líderes de Sião.
a liderança do sacerdócio principalmente. Tu chamarás os teus muros salvação e as tuas portas louvor. Versículo 18. O Senhor será para ti a luz perpétua e o teu Deus será a tua glória. No versículo 19. Também o teu povo será todo justo. No versículo 21. Parte da razão da glória de Sião é o templo da Nova Jerusalém. O ouro e o incenso, que são mencionados no versículo 6, são uma característica do templo. Os rebanhos e carneiros, mencionados no versículo 7, parecem ser sacrifícios no templo, com aceitação no meu altar, na casa da minha glória. E no versículo 13, ele fala em embelezar o lugar do meu santuário, que nada mais é do que o templo. As palavras de Joseph Smith sobre os templos em geral também se aplicam ao Templo de Sião, a Nova Jerusalém. Qual era o objetivo de reunir o povo de Deus em qualquer época do mundo? O objetivo principal era construir uma casa para o Senhor, por meio da qual ele, o Senhor, poderia ou pudesse revelar ao seu povo as suas ordenanças. Também ele revelaria dentro de sua casa a sua glória, né? Ele se mostraria ao seu povo, ele se revelaria ao seu povo. E também ensiná-los-ia o caminho da salvação. É com o mesmo propósito que Deus reúne seu povo hoje nos últimos dias. O templo é um lugar de refúgio. O templo é um lugar onde a gente pode encontrar luz, revelação, paz, compreensão. Nossa visão espiritual pode ser ampliada se nós simplesmente confiarmos plenamente no Senhor. Joseph Smith registrou uma visão semelhante a essa que Isaías descreve aqui. E com um só coração e uma só mente, ajuntem vossas riquezas, para que possam adquirir uma herança que futuramente vos será designada, e será chamada a Nova Jerusalém, uma terra de paz, uma cidade de refúgio, um lugar seguro para os santos do Deus Altíssimo, e a glória do Senhor estará ali, e o terror do Senhor também estará ali, de modo que os iníquos não virão a ela, e ela será chamada Sião. Então, como nós podemos ver, esse capítulo todo é voltado para a glória de Sião nos últimos dias. Ele é voltado para deixar claro que a igreja do Salvador Jesus Cristo irá prosperar nos últimos dias, que ela vai crescer, que ela vai atrair pessoas do mundo todo, que ela receberá ajuda de todas as nações do mundo, porque as nações perceberão que paz, justiça, retidão, segurança estarão presentes dentro de Sião. Eu espero que cada um de nós possa ter apreciado o nosso estudo de hoje e possa ter aprendido bastante. Quero aqui fazer um desafio, particularmente em relação a esse capítulo 60. Todos nós, quando pensamos na futura glória de Sião, normalmente nós vemos algo que está muito distante. Eu nem sei se eu vou estar vivo lá, o que vai acontecer. Mas deixe-me assegurar-lhes uma coisa, irmãos, amigos. Deixe-me assegurar-lhe uma coisa. Vocês precisam compreender que nós podemos iniciar Sião hoje. Ela começa na nossa vida individual, pessoal. Depois ela vai para dentro da nossa família. Aí então ela vai para dentro das comunidades da igreja. Ela vai em todos os lugares aonde o reino estiver estabelecido. Mas ela começa com cada um de nós individualmente. Que nós possamos antecipar a Sião dos últimos dias dentro dos limites, pelo menos, do nosso tempo e das nossas condições, hoje. Não precisamos esperar até amanhã. Sei que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Fica aí o desafio. Seja você parte de Sião, seja você uma pequena célula de Sião, para que assim nós possamos levar o evangelho ao mundo todo. Toca aí o sininho, faz aí o seu
a sua inscrição no nosso canal e dá o seu like aí para que você possa continuar a receber e outras pessoas também receber as nossas notificações. Na descrição deste vídeo você também encontrará os demais links referentes aos capítulos anteriores. Para a próxima semana nós vamos estudar os capítulos 61 até o 63. Um grande abraço a todos vocês e uma excelente semana.